Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 9. Vamos estar falando sobre expectativas. Não? Atos, capítulo 9. Aonde está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Os irmãos podem sentar. Este é o momento em que nós podíamos pensar como estão as nossas expectativas. Era momento da história da igreja. Achamos que aqui a igreja estava começando, sim, mas já eram passados alguns anos. Este Saulo era um rapaz da Cilícia, de Tarso, mas era cidadão romano. Saulo, como ele diz, quando ele escreve para os filipenses, ele era hebreu, ele era fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, um rapaz muito inteligente. Os pais investiram muito na educação de Saulo e o enviaram para Jerusalém para completar seus estudos aos pés do grande mestre da época, que era Gamaliel. Saulo era um homem que falava hebraico, aramaico, latim, grego, era altamente instruído na literatura universal. Até hoje, a maior menção e explicação sobre o amor que existe na literatura universal é 1 Coríntios 13. Este rapaz vinha de uma família boa, no sentido financeiro, porque naquela época os pais dele, a família dele fabricava tendas, e isso era uma profissão rentável naquela época. Esse rapaz se dedicou à lei e os profetas. Ele tinha no coração um desejo muito grande de agradar a Deus. E o modo que ele tinha de agradar a Deus é sendo zeloso pela lei de Moisés. Ele era um ferrenho defensor da lei de Moisés. Naquela época foi que em Jerusalém havia uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos. Quem frequentava essa sinagoga eram judeus que não eram de Jerusalém. Ele era de Tarso. Por exemplo, frequentava essa sinagoga. Como Barnabé, que era de Chipre, também frequentava essa sinagoga. Ali eram rapazes que conheciam profundamente a lei. Mas, quando Jesus Cristo vem,
que em seguida Jesus vai à cruz e ressuscita e sobe aos céus e vem o Espírito Santo, começa um movimento em Jerusalém chamado o Caminho. Coisas começam a acontecer e os fariseus e saduceus não queriam que acontecessem. Primeiro, os judeus, os fariseus principalmente, eles tinham determinado que 4 milagres, que eram chamados de milagres messiânicos, para efetuar esses milagres teria que ser o Messias. Que milagres eram esses? Expulsão de um demônio surdo e mudo, cura de um leproso, cura de um cego de nascença, restauração à vista de um cego de nascença e ressurreição de um morto depois do 3º dia. Nós lembramos que Jesus Cristo primeiro curou o leproso. Em seguida, ele expulsa o demônio de um homem surdo e mudo. Os fariseus tinham o hábito, quando iam expulsar um demônio, eles perguntavam o nome do demônio, chamavam pelo nome para expulsar. O demônio surdo e mudo. Perguntava o nome dele, não ouvia. Como é que ia falar o nome? Então, ali era só o Messias que poderia fazer. Terceiro milagre seria a restauração a um cego de nascença. E o quarto seria a ressurreição de um morto depois do 3º dia. Nós sabemos que Jesus foi efetuando um por um desses milagres. Os fariseus não aceitavam, não podiam aceitar que Jesus fosse o Messias. Então, as coisas foram ficando mais difíceis, até que eles tiveram que matar Jesus. Não podiam provar que ele não era o Messias, mas ele estava atrapalhando. Então mataram-no. Foi a cruz, mas foi essa a missão de Jesus. Só que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, os judeus pagaram os vigias para dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o seu cadáver, para dizer que ele ressuscitou. Nós sabemos como foi a história. Por que vocês deixaram os discípulos roubarem o corpo? Nós estávamos dormindo. E se vocês estavam dormindo, como é que viram que foram os discípulos que roubaram o corpo? Então ficou essa história no ar. Estava uma confusão. Vem o Espírito Santo. Aí começa Pentecostes. No dia de Pentecostes, preste atenção, meu irmão, que Deus tinha dito lá em Levítico 23, Moisés, você diz ao povo de Israel que as festas fixas que eu escolhi serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães ácimos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Pronto. Então, para essas festas, os judeus faziam o possível para estarem presentes em Jerusalém, onde estava o templo. Pelo menos a uma dessas eles queriam estar. Portanto, depois que Jesus sobe, a próxima festa seria Pentecostes, que é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Tem Páscoa, 3 dias depois, primícias, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Jesus Cristo subiu com 40 dias depois da Páscoa. 10 dias depois vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, existiam judeus religiosos, prosélitos são estudiosos,
convertidos ao judaísmo, mas que não são hebreus. Esses vieram para a festa de Pentecostes. Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos de todo o canto. Jerusalém hoje ainda é uma cidade pequena. Vocês imaginam naquela época. Os nossos irmãos, os discípulos de Jesus Cristo, estavam todos fechados no recinto. A dia de Pentecostes, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os conduzia que falassem. Olha, eles tinham toda a palavra de Deus, mas eles não tinham o poder. O poder agora veio. Eles que estavam todos fechados no mesmo lugar, com medo dos judeus, acabou o medo. A voz do medo não foi mais ouvida. Eles abriram as portas e saíram dali falando das maravilhas de Deus em várias línguas. Isso levou o povo que estava lá fora a ficar perplexo. Como é, sendo esses homens galileus, quer dizer, caipiras, como é que eles podem falar nas nossas línguas dessa forma? Ali começou um negócio, que outros diziam, eles estão embriagados. Nesta hora, Pedro se levanta, cheio do Espírito, e fala. E quando Pedro fala, ele determina o que está acontecendo aqui. É o que foi dito por boca do profeta Joel. E Pedro, o pescador, cita o profeta Joel de cor. Sem precisar ler, ele aprendeu na escola de Jesus. 3 anos com Jesus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro disse para eles, os últimos dias começam hoje. Estão começando aqui. Ali, naquele discurso de Pedro, quando Pedro calou a boca, o povo estava convencido, nós crucificamos o Messias. Então o povo apelou para Pedro, e agora, que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Agora a igreja tem um pouco mais de 3.000 membros em Jerusalém. No dia seguinte, Pedro e João iam subindo ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde, que era a oração por pecados ocultos. Tinha um homem que era coxo de nascença. Ele tinha por volta de 40 anos, desde pequeno. Ele era levado diariamente ao templo para pedir esmola aos que entravam, e ele era posto na porta do templo chamada Formosa. Aquele homem ia todos os dias. A Bíblia diz em Atos 3, era levado diariamente um homem coxo de nascença, que era posto na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João pararam, olharam para ele
Ele seguramente disse para Pedro e João: baxixe, é o jeito de pedir esmola, em hebraico. Pedro disse: olha para nós. E ele olhou, como quem diz: me dá esmola. E Pedro disse: olha, ouro e prata não temos para te dar, mas o que temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tocou no homem, ajudou a levantar, ele deu um salto e pulou para dentro do templo. Ele que tinha estado à porta do lado de fora toda a vida, porque ele era considerado um maldito, porque nasceu com defeito. Eles consideravam que a pessoa que nasceu com defeito ou pecou antes de nascer, ou seus pais pecaram. Com aquele milagre, mais 2.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. 2 dias, já mais de 5.000 pessoas em Jerusalém vêm para Jesus Cristo. Isso estava afetando a ordem normal da cidade. Os fariseus não admitiam. Diziam que o milagre foi feito pelo dedo de Beelzebu. Não aceitavam. Não aceitavam. A perseguição foi grande. Pedro e João foram presos. Depois nós sabemos que eles foram soltos. E assim a coisa ia ficando cada vez mais difícil, mas os milagres se sucediam, as coisas iam crescendo, a igreja ia se expandindo, até que começou a confusão na sinagoga dos libertos. E ali havia discussão da lei e dos profetas, só que ali existia um judeu, entre outros, que estava cheio do Espírito. Os cristãos naquela época não tinham lugar para se encontrar. Eles se reuniam no pórtico de Salomão ou nas casas, mas iam à sinagoga. E foi aí que começou a discussão entre Saulo de Tarso e Estevão. Capítulo 7 de Atos. Estevão é levado e lá ele recebe a condenação de morte por apedrejamento, lá no Sinédrio. E Saulo, cheio de autoridade, conduz o apedrejamento dele e fica satisfeito de ver o que aconteceu. Porque agora ele podia ousadamente defender a lei de Moisés. Isso deu início à maior perseguição à igreja daquela época. A Bíblia diz assim, que depois, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, a Bíblia diz, todos, menos os apóstolos, deixaram a cidade. Você pensa o que é? Todos os cristãos saíram de Jerusalém, só ficaram os apóstolos. Então agora, Paulo viu que deu certo. Ele era jovem, promissor, inteligente, culto, tinha condição financeira boa, fariseu de fariseus, tinha no coração um desejo tão grande de agradar a Deus e resolveu ser o defensor da lei e dos profetas. E por isso agora que já ele fez uma grande arruaça, derramando o sangue de tantos filhos de Deus em Jerusalém, levando pessoas, obrigando pessoas a negar o nome de Jesus. Agora, ele toma para si o ministério de purificar a lei, tirar essa seita que eles chamavam maldita, a seita dos nazarenos. Então Saulo vai ao sumo sacerdote
e pede cartas de autorização para que ele possa ir nas sinagogas de Damasco. Caso ele encontre discípulos de Jesus nas sinagogas de Damasco, então ele possa prendê-los e trazê-los para serem julgados em Jerusalém. Damasco era uma cidade onde haviam por volta de 40 sinagogas. Agora, 6 dias para chegar de Jerusalém a Damasco. Ele parte de cavalo com seus companheiros, carta de autorização. Ele agora é a grande autoridade contra a igreja. A Bíblia diz que ao aproximar-se de Damasco, este homem ouviu uma voz do céu, uma luz brilhar em volta dele e ele literalmente caiu do cavalo. Ali, no chão estava um homem que tinha certeza absoluta que ele estava indo fazer algo para agradar a Deus. Ele tinha essa consciência. Saulo, ele achava que Jesus Cristo Nazareno era um desordeiro que tinha recebido a morte que ele merecia, a morte de maldição na cruz. Ele tinha certeza que os discípulos de Jesus Cristo haviam roubado o seu cadáver e disseram que ele ressuscitou, mas ele ia acabar com a história. Quando ele cai do cavalo, que ele está no chão, a voz então diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Quando você vê Paulo dar esse testemunho no capítulo 22 de Atos, ele diz que Jesus falou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E Jesus disse isso e acabou. E Paulo ficou lá no chão. E agora? Ele pensou: então, ele está vivo porque ele está falando comigo. Ele está falando comigo, ele está vivo. E se ele está vivo, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é o Messias. Significa que nós crucificamos o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias de Israel. E eu sou perseguidor dos seus seguidores. E agora? Lá no chão. Cadê a grande expectativa de Saulo? O que é que você vai fazer, Saulo? Voltar para Jerusalém para quem? Se todos lá pensavam como ele pensava. Depois de ter derramado o sangue de tantos filhos de Deus. Ir para Damasco fazer o quê? Você ia lá para perseguir a igreja? Nada. Para onde ir? Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas expectativas. Aquilo que desejamos, se realmente é para o agrado de Deus. Por quê? Quantas vezes nós podemos organizar os nossos planos? Você chega diante de Deus com os seus planos. Senhor, eu estou organizando isso.
Eu vou ganhar dinheiro, eu vou dar 20% para as missões, 10% para a igreja eu vou entregar, vou fazer assim, 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 tudo para o seu agrado. Aí você chega para Deus com o seu plano pronto aqui. Eu preciso da sua bênção, ó Pai. E Deus diz para você: para que eu vou abençoar o seu projeto, o seu plano? Se eu tenho um plano pronto para você, onde estão todas as minhas bênçãos? A Bíblia diz que Deus tem boas obras separadas para você andar nelas antes que você nascesse. Quando Deus estava tecendo você no ventre da sua mãe, Ele estava preenchendo você com dons e atributos necessários para você fazer a obra dele aqui na terra. Sabe, meu irmão, um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Deus tem seus princípios. Um dos princípios de Deus é o seguinte: todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, independente se eles são casados ou não, eles entram numa faixa de legalidade de Deus, onde Deus ali pode trazer uma vida que está com ele. Deus traz uma vida, o homem coloca a sua semente no berçário, que é o útero da mulher, e Deus começa a tecer um corpo para aquela vida, porque a vida que vem de Deus, para viver aqui na terra, tem que ter um corpo feito da terra. Então Deus começa a tecer um corpo daqui. O salmista, quando está orando, no Salmo 139, ele diz para Deus: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Enquanto Deus está tecendo você, Deus, o Pai, o Criador, Ele vai distribuindo 7 dons, que são chamados os dons do Pai, os dons do Pai, ou os dons da graça, os dons carismáticos: profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele vai distribuindo para preparar a base, para você nascer aqui com tudo arrumado para servir a Ele. Ele é que determinou. Seu pai não escolheu você. Seu pai não fez você. Seu pai não sabe fazer nem esse microfone. Sua mãe também não sabe fazer você. Eles não escolheram você. Você também não escolheu os pais que tem. Isso tudo é produto da escolha de Deus. Então, saiba que quando você nasceu, Deus tem tudo arrumado. Ele lhe trouxe aqui na época que Ele quer. Porque Deus deixou para você ser a igreja do século 21. Neste momento em que o capítulo 16 de Apocalipse está público para todo mundo, a 7ª taça foi derramada no Eufrates. O Eufrates está 86% seco. Está profetizado 2 vezes na Bíblia.
Isaías capítulo 11, versículo 15. E Apocalipse 16. A seca do Eufrates é sinal de que nós estamos beirando o final. Porque Deus deixou para você ser a igreja desta época, quem sabe a igreja do arrebatamento. Ele escolheu você para agora. Então abra seus olhos, porque Deus tem alguma coisa para você. E Deus não brinca em serviço. Paulo tinha um chamado, ardia no coração dele o desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele foi na expectativa dele. E Jesus já havia prometido, dito para seus discípulos: chegará o momento em que todo aquele que vos matar, julgará com isso estar fazendo culto a Deus. Saulo agora está no chão. Sua expectativa para onde foi? Nem para Jerusalém, nem para Damasco. Para onde? Tão forte, tão inteligente, tão conhecedor da lei e dos profetas, tão valente, tão determinado. Agora ele está lá no chão, no caminho de Damasco. Está vendo? Mas Jesus Cristo disse: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus não disse quem ia dizer, nem quando. Ele já foi levantado do chão, abriu os olhos, não via nada, estava cego. Planos frustrados, expectativa que acabou, cego. O que sobrava para ele? Uma palavra: levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Chega em Damasco. Jesus Cristo agora vai arrumar o outro lado. Porque assim como Saulo, ele sai de Jerusalém com expectativa: vou chegar, vou nas sinagogas, vou prender, vou trazer, vou fazer, vou acontecer, e agora acabou. Lá em Damasco tem uma igreja com expectativa. Como eu disse, havia por volta de 40 sinagogas. E os cristãos frequentavam as sinagogas. A Bíblia vai dizer, aqui mesmo no capítulo 9 de Atos, no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe Jesus numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e pôr a mão sobre ele para que recupere a vista. Jesus já tinha dado uma visão para Saulo e agora está dando uma visão com um discípulo de Damasco. Quando Jesus diz isso para esse discípulo ficou no ar: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito a tua igreja em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha o que estava acontecendo. A igreja em Damasco, conhecedora de
tudo que Saulo fez aos crentes de Jerusalém. A igreja estava orando, jejuando, fazendo vigília, clamando a Deus para aquela fera sanguinária chamada Saulo de Tarso não chegar em Damasco. A igreja não queria que ele chegasse lá. A igreja clamava, a igreja pedia, a igreja chorava em Jerusalém. E a expectativa da igreja é que Deus atendesse a oração. Deus atendeu, mas não do jeito deles. Paulo, numa expectativa. A igreja com a sua própria expectativa. Agora, Jesus aparece para um discípulo e diz: vai lá, que eu já mostrei tua cara para ele. Ele estava orando. Ele viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos sobre eles para que fique curado. Recupere a visão. Primeira coisa que Ananias soube: ai, ele já chegou. A gente está pedindo a Deus para ele não vir, ele já chegou. Mas tem uma boa notícia, ele está cego. Primeira coisa, está cego. Mas agora tem um problema. Jesus está mandando o discípulo ir lá para Saulo ficar curado. E o discípulo agora: Senhor, deixa eu lhe explicar uma coisa. O senhor não está sabendo. Deixa eu lhe dizer. Nós sabemos, todos nós temos ouvido a respeito deste homem. Quantos males ele fez a seus santos, lá em Jerusalém. O senhor sabe o que ele veio fazer aqui? Eu sei, eu vou lhe dizer. Ele trouxe a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. É isso que ele veio fazer aqui. Senhor, deixa o homem cego, porque cego ele não pode perseguir a gente. Você entendeu? Olha a expectativa do discípulo de Jesus. Olha a expectativa da igreja. Não queriam Paulo por perto. Jesus ouviu toda a charopada do discípulo e disse para ele: vai, Ananias, vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, como perante o povo de Israel, porque eu vou lhe mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. E foi embora. E Ananias ficou com batata quente na mão. Que coisa interessante. Que coisa difícil. Nós nos submetermos à vontade de um Deus que tem sua própria visão. Deus tem uma visão tão diferente da nossa. Ele diz em Isaías 55: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Jesus Cristo, no caminho de Damasco, olhou para o Saulo fanático e viu o apóstolo Paulo. Vocês lembram de Pedro? Pedro, o homem que recebeu as chaves do reino dos céus. Quando André o trouxe para Jesus, André chegou com Pedro para Jesus. Jesus disse: tu és Simão, ó filho de João, mas tu serás chamado Cefas. Tu és, mas tu serás.
Ele disse: vem como está, porque tu vais sofrer uma transformação. Ele olhou para o Saulo, olhou para o Pedro, falastrão, e viu o Pedro, apóstolo. Ele viu a rocha. Esse nome Pedro fica um pouco confuso para nós, porque em hebraico é Shimon, Simão, Shimon. Em aramaico, que Jesus estava falando aramaico naquela hora com Pedro, ele disse: tu és Shimon, mas tu serás Cefas. Cefas em aramaico é rocha. Vem para o grego Petra, ou Petrus, o português Pedro, em inglês Peter. Então, ele viu Pedro do jeito que Pedro chegou e disse: mas tu serás. Tu és, mas tu serás. Ele olhou Saulo do jeito que era, mas tu serás. Ele recebe você e a mim do jeito que nós estamos. Ele nos dá o Espírito para operar em nós a transfiguração necessária. Em Romanos 8, no versículo 29, a Bíblia diz: e a aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de Jesus, o Filho de Deus. Então, você vem para Jesus do jeito que você está, mas não para ficar do mesmo jeito. Agora que Jesus falou com Ananias, Ananias ficou com a batata quente na mão. Jesus disse para ele: dispõe-te e vai à rua que se chama direita. E lá na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, que vai impor a mão sobre ele para que recuperasse a vista. Ananias não queria ir. Para Ananias era mais interessante que Saulo ficasse cego, que era tudo o que eles queriam, era ficar livre daquela perseguição. E até hoje nós damos graças a Deus porque Ananias foi. Não sei como foi aquela caminhada do lugar onde estava Ananias até o lugar da casa de Judas onde estava Paulo. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele foi entrando e foi impondo as mãos sobre Saulo e dizendo: Saulo, irmão. Gente, que choque é esse? Que choque é esse? Eu não sei como é que Saulo se sentiu ouvindo alguém chamá-lo de irmão. Nós sabemos que Saulo tinha uma irmã em Jerusalém. Lembra daquela situação que o sobrinho dele, filho da irmã dele, foi avisá-lo do que estavam preparando para ele morrer. Então ele tinha uma irmã, o sobrinho morava em Jerusalém, mas irmão, ele tinha ido lá para matar, para promover a morte de gente como Ananias. Agora chega esse homem lá, impõe as mãos dizendo: Saulo, irmão. Olha o coração de Ananias. Eu vim aqui porque o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Naquela hora as escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele abriu os olhos e o primeiro rosto que viu diante dele foi o rosto de alguém que ele foi lá para prender. Ele foi batizado, levantou-se, comeu e bebeu,
saiu para a sinagoga para pregar que Jesus é o Filho de Deus. Frustrado o plano de Saulo, frustrado o plano da igreja. O que foi que vigorou? O plano de Deus. Deus, a Bíblia diz em Jó: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando os seus planos não derem certo, você recue, porque é avanço do plano de Deus. Deus vai caminhando com o seu plano e não vai parar. Da forma como ele esperou a hora de trazer Paulo para ele esperou a hora de trazer você, e ele está levando você em situações diferentes, mas ele está trabalhando o plano para que o plano dele dê certo na sua vida. Nós muitas vezes não compreendemos porque tantas coisas difíceis acontecem. Porque Deus não está brincando conosco. Deus não está brincando com a redenção que foi comprada para nós pelo sangue do seu Filho. Quando nós olhamos mais tarde Paulo dando o seu testemunho, nós vamos ver o quanto ele se alegrou em ser um discípulo entregue totalmente a Jesus Cristo. Depois ele diz que ele foi ficar 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco. Ele diz para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E ele diz que foi por este tempo que ele teve a revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mas ele entrou. Quantas vezes nós podemos encolher a mão? Você acha que o único discípulo de Jesus Cristo que recebeu uma incumbência difícil foi Ananias? Não. Do dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Você passou da morte para a vida, nunca mais entrará em julgamento. Você foi feito filho de Deus e lhe foi dado o Espírito Santo. Neste momento, você se torna filho de Deus, discípulo de Jesus Cristo. O comando está dado. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Do momento em que você tem o espírito do discipulado, você é comandado na direção desse espírito a fazer discípulos. Pense, quantos Saulos estão em sua volta, que você prefere que eles fiquem cegos? Hein? Lembra de Jonas, que não queria pregar para os ninivitas, porque era melhor que eles ficassem perdidos. Eu não vou pregar para eles, porque corre o risco deles se arrependerem. Às vezes é por isso que você está deixando sua vizinha sofrendo com os filhos na droga. E você não chama, não oferece um café e não ora com ela. Mas ela não é crente, não precisa, quem vai orar é você. Ela vai ouvir a oração. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ore direito. E você está começando um trabalho.
Quantas vezes nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós preferimos que os Saulos em nossa volta fiquem cegos, porque eles dão menos trabalho para nós. Está vendo? Foi isso que primeiro pensou o nosso irmão Ananias. Mas acontece que, como discípulos, todos nós temos a mesma incumbência. Eu não sei qual é a sua expectativa a respeito de tudo o que está acontecendo no mundo nesse momento. Vimos que a expectativa de Saulo estava totalmente fora do plano de Deus. Vimos que a expectativa da igreja em Damasco estava fora do plano de Deus. Mas o plano de Deus era um só, incluindo Saulo, incluindo a igreja de Damasco. Qual é a sua expectativa nesse momento que você vê o mundo em polvorosas? Em que você vê 110 guerras acontecendo no mundo nesse momento. 10 são as mais conhecidas. Guerras, derramamento de sangue. Não existe um país em todo o planeta que seja governado por um filho de Deus cheio do Espírito. Aonde é que nós podemos ver feliz a nação, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor? Cadê a nação? Me diga uma notícia boa que você viu na internet essa semana. Algo que aconteceu para a glória de Deus. Não tem. Você vai do princípio ao fim. Você vê promessas mentirosas, maledicência, mentira, engano. As nações fabricam armamento bélico. Para quê? Cada vez mais sofisticados. Cada vez mais eu posso soltar uma bomba aqui, dirigir para a casa de quem eu quiser. Mata, destrói. Armamentos bélicos são para destruir e para matar. Ora, se eu fabrico todos os dias material bélico, é porque uma hora eu vou usar. Eu tenho que vender o meu produto. E para vender o meu produto, eu preciso buscar guerra para fazer. Então as nações produzem armas, bombardeiros. Elas têm que vender, elas têm que buscar uma guerra para vender o seu produto. Quando Jesus Cristo, no seu sermão profético de Mateus 24, ele diz: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Uma vez eu estava falando sobre escatologia numa igreja aí na porta. Um rapaz me disse: irmã, a senhora não acha que guerra é uma coisa comum na humanidade? Sempre existiu guerra desde que existe o homem. Eu disse para ele: então você vai dizer para Jesus, porque foi ele que disse: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, Mateus 24. Será que Jesus não sabia disso? E ele malcriadamente disse: mas eu estou falando com a senhora. Eu disse: então você vai agora aprender uma coisa. Quando se fala de guerras, não se fala de guerrilhas. As duas maiores guerras que incluíram todo o mundo aconteceram depois que o Espírito Santo está na terra. As duas grandes guerras. Antes disso, as guerras eram uma nação com a outra. Não eram nações contra nações. Então, é o que nós temos hoje. Todos se preparam com armamentos cada vez mais sofisticados
e anuncia nos jornais. Os routes explodiram. Morreram, queimaram 80 pessoas dentro de uma igreja na Nigéria. Foi, glória a Deus, que não foi aqui. Bombardeiam uma cidade. Quanto derramamento de sangue. Quanta dor. Fabricaram quantos órfãos. Quantas viúvas. Quanto choro, quanto grito, quanto lamento. Ninguém pensa nisso. Nós ficamos cruéis. Esse é o momento que nós vivemos. O que você acha de Deus ter lhe escolhido como filho? Para você ser a igreja do século 21. Eu creio que Deus está esperando uma notícia, uma resposta melhor do nosso lado. Ele já nos deu o seu Filho. Jesus Cristo diz para nós: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Deus já nos deu o seu Filho, já nos deu o seu reino, já nos deu o Espírito Santo. Que mais Ele vai dar? Hein? Que mais precisa ser dado? O que está faltando para nós? Porque nós temos hoje uma igreja tão indiferente, tão sossegada, tão em cima do muro. O que está faltando? O que está faltando? Vamos ver uma equação. A Bíblia diz assim, lá em Gênesis: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Nada acontecia. A terra sem forma, a terra vazia, trevas, o Espírito Santo pairando. Algumas Bíblias dizem o Espírito se movia. Em inglês diz, and the Spirit of God was hovering over the surface of the abyss. Isso significa que o Espírito fazia hovering sobre a face do abismo. Quanto tempo o Espírito Santo ficou ali cobrindo, tomando conta? Porque quando você olha isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, significa que o Espírito tomava conta para que nada acontecesse, atento. Até o dia que o Pai vem ali e diz: haja luz. Pá, houve uma explosão. O encontro da palavra coberta com o Espírito. Palavra e Espírito. Pá, explosão de vida. O caos foi embora. O cosmos começou. A criação começou. Daí em diante, Deus vai trabalhar com essa equação. Palavra mais Espírito, explosão de vida. Se nós olharmos o exemplo no Novo Testamento, estava ali uma virgem em Nazaré, na Galileia, jovem, o ventre dela era sem forma, vazio. O anjo Gabriel, que assiste na presença de Deus, veio lá e, entre tantas coisas, disse para ela: Maria, terás um filho. Pá, a palavra caiu no ventre dela. Ela disse: como se fará isso se eu não conheço varão? Como eu vou ter um filho se eu não tenho relações com homem nenhum? O anjo disse para ela: fácil. A palavra já está no teu ventre. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou um pouquinho e disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito cobriu. Pá!
explosão, Jesus. Palavra mais espírito igual explosão de vida. Mais um exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo, 3 anos estudando a palavra com o próprio Deus, porque Jesus Cristo é Deus, Deus vestido de homem, Deus possível, Deus palpável, Deus vivo. Estudar 3 anos a palavra com Ele. Quando Jesus ressuscitou, que falando com os discípulos, Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a ele o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas agora não, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo para eles? Vocês vão fazer discípulos, mas só depois que o poder vier sobre vocês, porque vocês têm toda a palavra, mas vocês não têm o Espírito. No dia que eles estavam, Jesus já tinha subido. O Espírito Santo vem sobre eles no dia de Pentecostes. Na hora que vem o Espírito Santo, houve uma explosão de vida, porque eles tinham a palavra. O Espírito Santo vem, pá, explosão. Eles abriram as portas, nunca mais se esconderam. A Bíblia diz que aqueles homens botaram o mundo de cabeça para baixo. Deixa eu contar para vocês, 3 anos com Jesus, aqueles discípulos não prestaram para nada. Eram confusos, briguentos. Com o Espírito Santo, em 3 horas, pastor, já 3.000 almas estavam convertidas. E daí, 3 horas só. Palavra com o Espírito. Eles estavam cheios, encharcados da palavra, mas não tinham o Espírito. Quando o Espírito Santo vem, houve toda a explosão. Então, você vai ver que a combustão do reino se dá, onde Espírito e palavra vão juntos. Para você ser gerado, precisou do seu pai e da sua mãe. Para alguém ser gerado o Filho de Deus, precisa da palavra e do Espírito. Agora vamos lá. Você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Você creu, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente e Salvador. Naquela hora, seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você foi feito filho de Deus. Você passou da morte para a vida. Uma maravilha. E lhe foi dado o Espírito Santo. Você não pode ter a menor dúvida. Você tem o Espírito Santo se você confessou Jesus. Mas, irmã, eu tenho maus pensamentos. Você só sabe que tem maus pensamentos porque tem uma pessoa santa lá dentro que diz. Senão nem para isso você pensava. Você até se gabava. Achava que você era muita inteligência. Quando você formava seus planos mirabolantes para fazer safadeza, você achava que era muito inteligente. Agora você diz, não, é pecado. É o Espírito lá de dentro que não acusa, mas convence. Então, você tem o Espírito. E cadê a palavra? Por que é que não está dando combustão, explosão de vida?
Falta a palavra. Quanto de palavra você tem trazido para a sua vida por semana? Quantos minutos você fica com a palavra de Deus? Paulo diz: não apagueis o Espírito. O Espírito está em você porque Deus prometeu e Ele deu. Mas e a palavra? Você não vai para canto nenhum se você não traz palavra para dentro da sua vida. Se você está achando que é suficiente ouvir a palavra quando você vem à igreja 3, 4 vezes por semana, está muito enganado. Não é suficiente. Você tem que separar na sua vida, precisa 10 minutos que seja por dia. Eu vou botar 6. 2 minutos de leitura, 2 de meditação no que leu, 2 de oração em cima do que leu e meditou. Todos os dias. Vai dando fome. Daqui a pouco você vai buscar 9 minutos. E depois 12. E depois 15. A fome vai crescendo. A combustão vai acontecendo. E você vai sendo transfigurado. O Espírito que está em você vai transfigurando você, fazendo você um filho igual a Jesus. O modelo é Jesus. Portanto, meus irmãos, eu não sei qual é a sua expectativa como filho de Deus, mas eu quero lhe dizer que não importa qual é a sua expectativa, a expectativa de Deus é que vai vigorar. Deus escolheu, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus não nos escolheu para sermos salvos, não. O plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. Mas como ninguém podia ser santo sem ser salvo, Ele vai lá, nos salva, nos dá o Espírito para sermos santos. Por isso eu não sei qual é a sua expectativa, mas a expectativa de Deus é que você seja santo. Portanto, comece a olhar para a expectativa de Deus e saiba que é ela que deve vigorar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de todos nós. Amém.